Eu quero pagar mais INSS para poder aposentar com valor melhor. Será que se você pagar INSS nos últimos anos de contribuição, vai aumentar o valor do seu benefício? E aí eu posso te trazer como dica situações em que isso não vai acontecer e situações em que isso pode acontecer. Então, se essa é a sua dúvida, assiste esse vídeo até o final, que vai ficar tudo muito bem explicadinho para você. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece no INSS. O meu objetivo com o canal é sempre trazer o máximo de novidades para vocês em relação ao INSS e o máximo de informação relacionadas a aposentadorias, revisões e planejamento previdenciário. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou sócia proprietária do escritório de LDS Advogados e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Pois é, pessoal, muitas pessoas acreditam que o fato de pagar INSS com valores maiores, próximo ali de aposentar, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, vai aumentar o valor do benefício. E aí eu preciso te explicar que isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. E aí seria jogar dinheiro fora o fato de você investir no INSS acreditando que vai ter um valor melhor. Então a primeira questão que você precisa entender é que antes de você realizar esse tipo de contribuição maior, ou até mesmo reduzir o valor, ou até mesmo parar de pagar, né, que é uma possibilidade dependendo da situação, tendo cuidado de não perder a qualidade assegurada com os outros benefícios, né, claro, você precisa entender o que vai acontecer com o próximo ato que você fizer. Então, para isso, você precisa fazer o planejamento previdenciário para saber o que vai acontecer quando você aumentar o valor do seu benefício. Às vezes, você vai pagar o teto do INSS, e aí por mês você pagaria cerca de R$ 1.500. Só que, se você pagar R$ 1.500 por mês durante vários anos e lá no final seu benefício aumentar R$ 200, é bastante frustrante. Então, para você não investir muito e receber pouco no final, aí é importante você fazer esses cálculos antes de tomar essa decisão. Isso é o planejamento previdenciário, para isso mesmo que ele serve. E dentro de um planejamento previdenciário, o que vai ser feito para verificar se vale a pena ou não pagar mais de INSS nos últimos anos? A primeira questão é descobrir quando que você vai aposentar e qual que vai ser a regra que você vai aposentar. Então, olha só, na regra do pedágio de 100%, você aposenta com 100% da média, ou seja, todas as contribuições que você realizou vão ser somadas, atualizadas, né, para o ano, vamos dizer 2024, 2040, não sei quanto vai ser a sua aposentadoria. E aí elas vão ser somadas e o valor dessa média que você vai receber. Então, se a sua média sempre foi salário mínimo e só nos últimos anos você vai aumentar, vai acontecer o quê? A sua média vai ser ainda baixa, porque vão ser poucos recolhimentos mais altos e o restante tudo recolhimento baixo. Então, a tendência é que não vale a pena acontecer esse tipo de contribuição nessa regra, aumentando, né, sua contribuição no final. Agora, se você for aposentar na regra do pedágio de 50%, vai ter, além dessa média, a aplicação do fator previdenciário. Então, se a sua média aumentar com as novas contribuições, ela vai ser reduzida pela aplicação do fator. Então, pode ser também que não vale a pena efetuar recolhimento nesse sentido. Se a sua aposentadoria envolve a idade mínima com o tempo ou a dos pontos, o que vai acontecer? É feita a média de todas as suas contribuições, sobre elas é aplicada uma porcentagem de 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos para as mulheres, ou 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 20 anos para os homens. Então, é feita a média. A sua média vai ser proporcional aos seus recolhimentos, assim como acontece com as outras regras, e vai ser aplicado aquele redutor de 60% mais 2%. Então, pode ser que você aposente com 70%, 80% da sua média de contribuição. Dessa forma, é importante entender qual regra, se vai ser só a média ou se vai ser a média com redutor, e verificar o que acontece. Geralmente, compensa pagar mais INSS quando você vai aposentar por idade. Por quê? Na aposentadoria por idade, são necessários 15 anos de contribuição mais a idade. E às vezes você já tem 15 anos de contribuição e falta 5, por exemplo. Se falta 5 anos de contribuição pela frente, você vai ter os 15 mais esses 5 anos para frente até completar realmente a idade. Nesses 5 anos, talvez valha a pena você pagar mais INSS, porque você pode excluir 5 anos lá de trás. Porque você vai ter no total 20, e você precisa ter apenas 15 anos. Mas qual que é o cuidado nessa regra? Se for realizado o descarte das contribuições, você vai aposentar com 60% da média, porque você vai aposentar com o mínimo necessário.
Para você ultrapassar e chegar a receber mais 2%, as mulheres precisam ultrapassar esses 15 anos e os homens precisam ultrapassar 20 anos. Então, pode valer a pena, talvez, você pagar, né, esses 5 anos para frente em valores maiores, claro que realizando a média, tendo cuidado para fazer esse tipo de opção, né, de aposentadoria, de recolhimento, e aí você vê o que vai acontecer ali, se vai aumentar a sua média ou não, mas sabendo que você vai excluir 5 anos para então incluir novos 5 anos maiores. É um exemplo. E aí você aposenta com 60%. E você está abrindo mão de 2%. Por quê? Pode ser que reduzindo as contribuições, se aposentando com menos contribuição e 60% da média, faça mais sentido do que você aproveitar todas as contribuições, inclusive contribuições mais baixas, para ganhar, às vezes, 2%, 4%, 6% na média. Então, precisa ser feito esse cálculo com muito carinho, com muito cuidado, para entender se um aumento do valor das suas próximas contribuições vai fazer diferença no cálculo do valor do seu benefício. O que eu posso garantir para vocês é sempre feito a média. Você não aposenta com as suas últimas contribuições, igual acontece com o servidor, por exemplo. Essa regra de aposentar com as últimas contribuições, a média somente das últimas, acabou há muitos e muitos e muitos anos. Não existe mais na Previdência e até mesmo para servidor público com a reforma da Previdência, são raros os casos em que se aposenta com o último salário ou com a média dos últimos anos. Então isso não existe mais no INSS. Você sempre vai aposentar com a média das suas contribuições desde julho de 94 até um mês antes da sua aposentadoria. Então, essa média sempre é feita. O que pode acontecer é você excluir alguns anos para incluir novos, quando a gente fala da aposentadoria por idade, por exemplo, ou quando você tem muito mais tempo que o mínimo necessário para aposentar por tempo de contribuição. Então, é difícil mesmo. Eu sei que são vários detalhes, eu tentei explicar de uma forma mais simples, mas é cálculo. E sem cálculo a gente não consegue te dar uma resposta se vale ou não a pena aumentar o valor da sua contribuição. O que eu posso garantir para você é sempre a média das contribuições que vai fazer total diferença no cálculo do seu benefício. Se a sua média sempre foi baixa, talvez não valha a pena efetuar recolhimentos altos. Se a sua média sempre foi alta, manter esses recolhimentos pode fazer sentido ou não. Às vezes você pode diminuir o valor porque a sua média já está alta. Mas essas respostas só se obtém realizando o cálculo de simulação dos valores futuros do seu benefício para ter certeza antes de tomar essa decisão, gastando muito dinheiro e talvez não vendo o retorno financeiro lá na frente, ou então é uma boa possibilidade aumentar o valor da sua contribuição para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Então dê uma atenção sobre isso, verifique sobre o planejamento previdenciário, minha equipe pode ajudar você se precisar. Espero ter esclarecido essa situação e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!